Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. A gente está começando agora o segundo dia da oficina Desenho como Movimento na Prática da Improvisação. Essa oficina faz parte do projeto de mesmo nome, que foi aprovado pelo edital de formação e pesquisa da Lei Aldir Blanc do Governo do Estado de Pernambuco. Que bom que foi aprovado e que bom que estamos aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, a equipe do projeto, além de mim mesmo. Agradeço a Marcelo Sena, Felipe Marcena, que são dançarinos, artistas da dança e artistas do vídeo, estão com a gente no projeto. Agradeço também a Carolina Lobo, minha querida amiga, minha querida irmã, que está me ajudando aqui nas reuniões do Zoom, está dando uma assessoria tecnológica. E agradeço muitíssimo a todos vocês que estão aqui presentes, quem esteve no primeiro dia e não pôde vir hoje, quem está chegando agora, que não estava aqui ontem, mas está chegando agora. Muito obrigado pela presença e vamos começar. Para quem esteve aqui ontem, no primeiro dia, eu vou fazer a mesma apresentação do projeto e vou fazer a mesma, mais ou menos a mesma explicação sobre como eu vou conduzir os encontros aqui online. Então, peço paciência de vocês, eu vou fazer isso todos os dias para as pessoas novas que forem chegando poderem acompanhar direitinho, tá bom? Cada vez eu falo isso de um jeito diferente, então vale a pena ter essa paciênciazinha. Eu agradeço desde já. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Conrado Falbo, eu sou artista, pesquisador, professor. Eu trabalho com várias linguagens, trabalho com a dança, trabalho com a voz, com a música, trabalho com desenho e essa pesquisa, especificamente essa pesquisa do desenho como movimento, do desenho meditativo, eu chamo essa pesquisa de várias maneiras diferentes. Essa pesquisa com desenho, ela começou lá em 2012, 2013, já faz uns 7, 8 anos. Foi uma época da minha vida em que eu estava, uma época desafiadora, digamos assim, da minha vida, muito confusa, com muitas coisas, muitos atravessamentos acontecendo. E eu comecei a ter muita dificuldade de manter a minha prática diária de meditação sentada. Ficou difícil para mim ficar parado por um tempo maior e meditando, né? Então eu comecei a procurar outras maneiras de incluir o movimento nessa meditação e busquei várias maneiras de fazer isso, até que eu tive uma intuição, e essa intuição foi de fazer a minha prática meditativa de um jeito, de uma maneira que deixasse um rastro, que deixasse um registro, né, do que tinha acontecido. E a maneira mais simples, mais acessível que eu encontrei para fazer esse registro, né, esse rastro acontecer, foi desenhando, pegando papel e lápis. Então, a partir desse impulso inicial, eu comecei a desenvolver várias regrinhas, várias brincadeiras, vários exercícios para mim mesmo, para que eu pudesse exercitar de um jeito meditativo, né, essa prática. E, enfim, isso foi tomando conta da minha vida, isso foi virando uma pesquisa artística, uma pesquisa meditativa, uma prática diária que eu mantenho desde lá. É raro o dia que eu não sento para desenhar, ou fico em pé para desenhar. Comecei a levar essa prática do desenho para outras superfícies também. Comecei a desenhar em papéis cada vez maiores, comecei a desenhar em rolos de papel, comecei a desenhar em paredes também. E muito rápido não, mas uns 2 ou 3 anos depois que eu comecei essa prática, eu iniciei essa compartilha por meio das oficinas. Comecei a oferecer oficinas compartilhando esses exercícios que eu tinha desenvolvido para mim mesmo.
e tem sido uma estrada, tem sido uma jornada muito, muito enriquecedora para mim e muito divertida também, né? Ver como cada pessoa, em cada lugar diferente onde eu ofereço essa oficina, como cada pessoa interpreta, né, esses exercícios e que desenhos essas pessoas vão produzindo. É muito, muito maravilhoso perceber as diferenças, né, de cada pessoa em cada momento, em cada lugar. Então, eis aí um pouquinho de como essa pesquisa começou e como ela vem sendo desenvolvida. Essa oficina aqui online é uma chance de vocês que estão participando terem um primeiro contato, muito breve, com essa linguagem que eu venho desenvolvendo, né? Geralmente nas minhas oficinas presenciais eu dou muito mais tempo, né? E ofereço muito mais exercícios para vocês poderem experimentar. Mas como eu estou iniciando nesse meio online, então eu resolvi começar devagarinho, fazer uma coisa menos pretensiosa, para que vocês pudessem ter um primeiro gostinho e que eu também pudesse experimentar, né, esse meio aqui online para poder fazer coisas mais aprofundadas no futuro, num futuro breve, espero. Eu já tenho planos de fazer uma oficina mais aprofundada logo agora, em abril, maio, vamos ver. Fiquem de olho. Eu vou pedir para vocês desligarem as câmeras e os microfones. A gente vai poder ligar as câmeras e os microfones depois, no final, para ter perguntas, para ter uma conversa. Mas, como são muitos participantes, eu peço para vocês deixarem as câmeras e microfones desligados, pelo menos nesse primeiro momento, ok? Agradeço. Então, vou falar agora sobre como eu vou conduzir esses encontros, né? Para quem veio ontem, vamos ver o que acontece. E para quem está chegando agora, não se preocupem, vocês vão conseguir pegar, vão conseguir acompanhar, não tem problema nenhum. Eu vou oferecer aqui nesses encontros ferramentas muito práticas, muito simples, muito fáceis de fazer e de adaptar. Essas ferramentas vocês podem adaptar, vocês podem fazer em qualquer lugar que vocês estejam, podem adaptar para fazer com outras pessoas, quem trabalha com crianças, quem é professor, professora, é para isso mesmo, né? Que eu estou oferecendo aqui, que eu estou compartilhando aqui. E cada vivência dessa, cada exercício desse é um convite para vocês desenvolverem suas próprias pesquisas, suas próprias brincadeiras, né? Cada pessoa do seu jeito, no seu tempo. E aí, eu como artista, professor e pesquisador, centro todas as minhas pesquisas na linguagem da improvisação. E o que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer? O que é que eu entendo como improvisação? A improvisação como base, né, do meu trabalho. Antes de qualquer coisa, a improvisação significa que cada comando que eu vou oferecer para vocês aqui, cada diretiva, cada regrinha, cada exercício desses, é apenas um convite. E como todo convite, ele pode ser recusado. Eu posso recusar um convite ou eu posso aceitar nos meus próprios termos, né? Eu posso aceitar o convite de um jeito diferente do que ele está sendo formulado. Então, fiquem muito livres para fazer, traduzir, interpretar os meus convites, os convites que eu vou fazer já já, da maneira que vocês quiserem, adaptando sempre que vocês quiserem. Na improvisação, nada é proibido e nada é obrigatório. O que é que isso quer dizer? Antes de qualquer coisa, quer dizer que vocês são livres, né, para fazer a coisa do jeito que vocês quiserem, respeitando sempre as suas vontades, respeitando sempre os seus desejos, respeitando sempre suas limitações físicas, né, as diferenças do corpo, da corpa de cada pessoa, do espaço em que vocês estão, né? Muitos de nós
estamos fazendo esse encontro aqui nas nossas casas, então respeitar também esses espaços. E essa liberdade toda vem também junto com muita responsabilidade, né? Porque se nada é obrigatório e nada é proibido, sou eu que preciso decidir a cada momento do caminho o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero fazer com essa liberdade toda. Então, a autonomia é uma coisa muito central, né, nesse trabalho, e eu convido vocês a exercitar essa autonomia o tempo todo. Então, respeite seu corpo, respeite seus limites, respeite suas vontades. Você sabe se respeitar melhor do que qualquer outra pessoa. Então, eu confio que todo mundo aqui vai se respeitar a todo momento. Tente relaxar, respirar. Mantenha-se respirando o tempo todo. Não prenda a respiração. Evite ficar tensionado, tensionada, tensionade. E além de relaxar e respirar, eu convido vocês também a desapegar dos seus planos, dos seus julgamentos. Se deixe levar pelo processo, né? Em vez de você ficar controlando o tempo todo o que você está fazendo, experimenta um pouquinho, se deixar levar pelo fluxo e ver o que acontece, né? Isso aqui é uma grande brincadeira. Trata-se de uma brincadeira. E como toda brincadeira, é uma coisa para ser levada muito a sério, né? Se você pensa numa criança brincando, ela, ao mesmo tempo que está muito relaxada, né, e muito leve na própria brincadeira, ela também está muito concentrada, prestando muita atenção no que está acontecendo e levando tudo muito a sério, né? Senão a brincadeira deixa de ser brincadeira e vira qualquer coisa. Então, como toda brincadeira, é uma coisa que deve ser levada muito a sério. Mas sem, por favor, sem tensões e sem obrigações, com muita leveza. A gente aqui vai investigar possibilidades. O tempo todo eu vou estar investigando possibilidades. Então, nada de ficar se julgando. O que você vai produzir não precisa ser bonito, não precisa ser criativo, não precisa ser interessante, não precisa ser artístico, né? A gente está apenas abrindo portas e explorando possibilidades de um jeito muito tranquilo, né? Muito brincalhão, sem muita tensão, né? Sem muita sisudez. Questões agora muito pragmáticas, né? Sobre como é que eu vou conduzir aqui. Você não precisa ficar olhando para a tela do computador ou do celular durante o exercício. Não precisa. Mas é importante que você me escute, porque o tempo todo, durante o exercício, eu vou ficar oferecendo dicas, eu vou ficar oferecendo ideias que você pode experimentar no seu processo, se você quiser, se você achar interessante. Se você não quiser, não achar interessante, começar a se incomodar com o que eu estou falando, pode ficar livre para me ignorar também e entrar no seu próprio processo. Não tem problema nenhum. Eu não vou ficar chateado, não vou ficar triste e, né, o importante é o seu próprio processo e você respeitar ele e se deixar levar por esse fluxo. Ok? Outra coisa muito importante. Eu não vou fazer um modelo para vocês poderem copiar. Eu não vou mostrar aqui um modelo de como eu vou interpretar esse exercício. E isso é importante nesse exercício da autonomia, né? Para cada pessoa poder exercitar a sua própria autonomia livremente, né? Cada vez que eu faço esses exercícios, e eu repito esses exercícios muitas vezes ao longo desses anos todos que eu estou nessa pesquisa, cada vez que eu faço esses exercícios, eu faço de um jeito diferente. E a ideia é essa mesmo. A ideia é que os comandos sejam muito concretos, mas também que eles sejam muito abertos e muito amplos para poder cada pessoa, a cada momento, interpretar de um jeito diferente. E quanto mais jeitos diferentes você achar, melhor. Ok? Se o seu papel acabar no meio do exercício, não tem problema. Você pode retomar, virar a folha, ou pegar uma outra folha, ou passar a página do seu caderninho, da sua caderneta, se você quiser. Se você não utilizar a folha inteira durante o exercício, também não tem problema nenhum. Você pode terminar depois ou deixar do jeito que está. Veja o que é que você quer fazer, né? Se por acaso
durante o exercício, você tiver uma dúvida ou uma pergunta, se aparecer uma dúvida ou aparecer alguma pergunta, eu sugiro, eu convido vocês a fazer o seguinte: você pensa bem direitinho nessa dúvida ou nessa pergunta, tenta formular essa dúvida ou essa pergunta de uma forma bem precisa na sua mente, e aí você decide sozinha, sozinho, sozinha. Perceba naquele momento o que é que você quer fazer, né? Na frente daquela dúvida, na frente daquela pergunta, o que é que você tem vontade de fazer naquele momento? E vai lá e faz, de um jeito bem tranquilo, né? Exerça toda a sua autonomia, é para isso que a gente está aqui, tá certo? E se por acaso essa sua pergunta ou essa sua dúvida continuar persistindo depois, né, que você terminar o exercício, a gente vai ter um tempinho para conversar e para falar sobre isso no final do encontro, tá certo? Um tempo grande, vai ser joia. Tudo bem? Então, preparem aí seus caderninhos, lápis, papéis, que a gente vai já começar. Vou dar um tempinho para vocês se prepararem aí. Vou convidar vocês a colocar o papel, ou caderno, ou caderneta na sua frente, junto com o lápis, ou caneta, ou hidrocor, ou giz de cera que você escolheu usar agora, nesse momento. E vou convidar vocês a fechar os olhos, relaxar um pouquinho, na posição em que você está, seja deitada, seja em pé, seja sentada no chão, na cadeira, numa mesa. Onde quer que você esteja nesse momento, feche os olhos, dá uma relaxada. Percebe o teu corpo, como é que ele está agora? Que tipo de sensações você percebe no seu corpo agora? Temperatura, sensações físicas, movimento interno dos órgãos. Não consegue perceber muita coisa? Não tem problema, mas esse exercício agora de perceber um pouco como é que está teu corpo nesse momento. Percebe como é que está a tua respiração. Percebe se tem alguma tensão no teu corpo, no pescoço, na mandíbula, nos ombros. Como é que estão tuas pernas? Como é que está teu quadril? Se você quiser se mexer um pouquinho, só um pouquinho para dar uma soltada, por favor, pode fazer, deve fazer. Mexer um pouquinho o pescoço, para um lado para o outro, para cima, para baixo. Vamos fazer um exercício bem simples aqui para começar, de dizer não. Eu viro a cabeça, de olho fechado mesmo. Eu viro a cabeça de um lado para o outro, como quem diz não. Eu posso fazer esse movimento com a cabeça, com o pescoço, do não. Posso fazer esse movimento de um jeito bem devagarinho. E vou percebendo os músculos que eu estou usando, os ossos, a coluna cervical, a cabeça, o crânio. Vou percebendo como é que esse movimento do não reverbera no resto do meu corpo. Eu posso tentar dizer não mais rápido também, fazer o não com a cabeça mais rápido. Fazer o não mais chacoalhado com a cabeça. Percebe as várias maneiras de fazer esse movimento do não. Como é que você quer fazer esse movimento agora, nesse momento? E vai fazendo. Vai respirando. Não prende a respiração. E aí eu convido vocês a pensar no que é que você está, para que é que você está dizendo não agora, nesse momento da sua vida, e nesse momento agora, nesse momento imediato. Enquanto você faz esse movimento do não,
pensa um pouquinho, para que você está dizendo não agora? Eu posso estar dizendo não para tristeza, posso estar dizendo não para a situação política do Brasil, posso estar dizendo não para o medo, posso estar dizendo não para a confusão do Covid, da pandemia, posso estar dizendo não para opressões e violências que eu posso estar sofrendo, posso estar dizendo não para tanta coisa, para coisas bem específicas e para coisas bem globais, bem amplas. Para que você está dizendo não agora? Pensa nisso e usa a tua cabeça, usa todo o teu corpo para dizer não para essas coisas todas, né? Se você quiser falar, fazer algum som aí, cada um na sua, cada uma na sua, pode fazer também. Se você quiser vocalizar, dizer, né? Eu estou dizendo não para isso, para aquilo outro. Pode falar também. Toma um tempinho para dizer esse não, para mexer bem esse pescoço, para soltar bem esse pescoço, esses ombros. Respira bem nesse não. E aos pouquinhos vai parando com o não. Ainda de olhos fechados, vai parando com o não. A cabeça vai voltando para o eixo. E agora eu convido vocês a dizer sim. Fazer sim com a cabeça, para cima e para baixo. O queixo vai para cima, o queixo vai para perto do peito. O queixo vai para cima, vai para perto do peito. E eu vou balançando a cabeça para cima e para baixo e vou dizendo, fazendo o movimento do sim. Eu faço o movimento do sim, eu vou soltando o meu pescoço de uma outra maneira, eu vou soltando a musculatura do pescoço, dos ombros, vou percebendo como esse movimento do sim reverbera no resto do meu corpo inteiro. Eu posso fazer o sim bem devagarinho, posso fazer o sim bem amplo, posso fazer o sim também mais rápido, posso fazer o sim mais ligeiro, mais chacoalhadinho. Como é que você quer fazer o sim? 1000 maneiras de fazer esse movimento do sim com a cabeça, com o pescoço, com o corpo inteiro. E à medida que você vai fazendo esse movimento do sim, soltando seu pescoço, ativando seu corpo, eu convido você a pensar para que é que você está dizendo sim nesse momento da sua vida, nesse momento imediato. Você pode estar dizendo sim para a saúde, você pode estar dizendo sim para a cura, você pode estar dizendo sim para dinheiro, trabalho, você pode estar dizendo sim para amores, felicidade, alegria. Você pode estar dizendo sim para coisas muito específicas na sua vida ou para coisas muito gerais, muito globais, né? Não tem problema. Pensa aí, enquanto você está fazendo o movimento da cabeça para cima e para baixo, vai pensando para que é que eu estou dando esse sim nesse momento? E vai soltando esse pescoço, vai soltando os ombros, vai soltando o corpo inteiro, convidando o corpo para estar presente aqui. Se quiser falar, se quiser fazer alguma vocalização aí no seu cantinho, pode fazer para você mesma, para você mesmo, para você mesmo, fazendo essa vocalização, dizendo, eu estou dizendo sim para isso, para aquilo outro, estou dizendo sim para tanta coisa. Vai respirando nesse movimento e aos pouquinhos esse movimento vai chegando aqui, a cabeça vai voltando para o eixo. Ainda de olhos fechados, com a cabeça paradinha, percebe como é que esse não e esse sim estão reverberando no seu corpo agora, nesse momento. Depois de ter feito tanto não, depois de ter feito tanto sim, como é que você está se sentindo agora, nesse momento? Percebe. Como é que está teu pescoço, tua mandíbula, tua língua dentro da boca? Como é que está tua cabeça, teus ombros? Como é que está teu corpo? Vai percebendo, só para você mesmo, vai percebendo como é que você está. Aos pouquinhos vai abrindo os olhos, olha para o teu papel, olha para o teu lápis, para a tua caneta, o que quer que você vai usar para desenhar já já.
vai pegando, pega um pouquinho no papel, acaricia um pouquinho esse papel, pega um pouquinho no teu instrumento de desenho e olha um pouquinho para ele. Olha com as mãos para o papel e para esse instrumento seu agora. E já sem olhar muito para mim, né? Já vocês já estão voltados, cada pessoa voltada para si mesma, e é essa a ideia. Eu vou dar a instrução aqui da seguinte maneira. Hoje a gente vai trabalhar com um dos elementos básicos do desenho, que é a linha. A gente vai brincar de produzir uma linha. E essa linha vai se estender pelo papel e vai cobrir o máximo da superfície do papel possível. Você pode parar de fazer a linha, não precisa ficar naquela coisa de deixar o lápis no papel o tempo todo. Você pode tirar o lápis do papel, mas quando você voltar para o papel, volta de onde você saiu, né? Continua, essa linha sempre continua, ela sempre vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E tem duas regrinhas, apenas duas regras. Essa linha que vocês vão produzir, ela não passa pelo mesmo caminho duas vezes. Ela não passa por cima dela mesma e ela não cruza com ela mesma, ok? É como se vocês estivessem construindo um muro. Esse muro vai lá, ele, obviamente, o muro não, você não vai construir o muro duas vezes no mesmo lugar, o muro não vai voltar pelo lugar onde ele veio, e esse muro que a gente está construindo agora não vai cruzar o caminho dele mesmo. Ok? E se você tiver alguma dúvida no meio do caminho, percebe o que é que você quer fazer e se responde você mesma, você mesmo, você mesme a essa dúvida que apareceu. E vocês podem começar quando quiserem a fazer essa linha. Eu vou continuar aqui dando ideias, vou continuar dando sugestões que vocês podem seguir ou não. E a ideia é que vocês possam fazer esse exercício livremente, traduzir o que eu estou propondo aqui da maneira que vocês quiserem. Então, a gente vai fazer essa linha, uma linha contínua no papel. Essa linha vai sempre para frente e ela não se cruza, nem ela volta por onde ela já veio. São essas duas únicas regras. A linha não se cruza e a linha não passa por onde ela já passou. O lápis não vai passar por dois lugares, não vai passar pelo mesmo lugar onde ele já passou antes. E aí você vai fazendo. O caminho dessa linha é você que vai dizer. Na verdade, o convite aqui é para que a linha guie você. Em vez de você levar uma linha para passear, deixa a linha levar você para passear. Deixa essa linha ter vida própria. E aí você vai cobrindo o papel, vai percebendo se essa linha vai se enrolando por ela mesma, que voltas essa linha dá, se ela é uma linha mais reta, mais curva, se ela é uma linha mais intrincada, se ela tem um caminho mais intrincado. Percebe se para você é difícil respeitar essas regras ou se você tem muita vontade de transgredir essas regras. E percebe o que é que você quer fazer, se você quer nesse momento respeitar essas regras que eu estou propondo ou se você quer transgredir. Percebe o que é que você deseja nesse momento e faz. Faz isso. E presta atenção na tua respiração, presta atenção no teu pescoço, na tua mandíbula.
Presta atenção se você está travando o pescoço, se você está tenso aqui ou tensa nos ombros. Vai relaxando, vai respirando. Vai se mexendo um pouquinho. Você vai fazendo essa linha e vai se mexendo. Pode dar um balancinho para um lado e para o outro, dependendo da sua posição nesse momento. Tudo para você ficar no relaxamento. É o mínimo de esforço possível, o mínimo de tensão possível. Eu vou fazendo essa linha da maneira mais relaxada, mais tranquila possível. E vou deixando cada vez mais essa linha me levar. Em vez de eu ficar pensando muito, eu deixo a linha me levar. A linha que eu estou produzindo, ela vai me puxando, em vez de ser o contrário. Presta atenção na tua mão. Como é que a tua mão está segurando o lápis ou caneta, ou giz de cera, ou hidrocor agora? Como é que o teu braço está se comportando com essa linha sendo produzida? Teu braço está tenso? Teu braço está relaxado? Como é que você pode fazer ele ficar mais relaxado nesse momento? Como é que está teu ombro? Como é que está o resto do teu corpo? Como é que você está se posicionando nesse momento? E vai fazendo a tua linha. E nesse momento eu convido você a parar. Parou? Parou de desenhar? Deixa um pouquinho o lápis de lado. Fecha os olhos. Percebe como é que você está, que tipo de pensamentos tem na sua cabeça, que tipo de sensações tem no seu corpo agora, nesse momento. Se mexe um pouquinho. Se mexe um pouquinho, dá uma zerada. E vai. Abre um pouquinho os olhos, olha ao redor, dá uma olhada ao redor. Dá uma limpada nesse olhar. Faz uma respiração bem profunda, entrando pelo nariz e exalando pela boca. Deixa o ombro cair. E aí volta para a tua linha do lugar de onde você parou. Volta agora e vê se muda alguma coisa. Mesmo exercício, a gente só vai retomar. Só dê uma parada para ver se dá uma chacoalhada. Volta para a tua linha, vê se muda alguma coisa, vê se a tua linha agora quer ir para outro lugar diferente, Você pode experimentar de várias maneiras. Você pode experimentar ser conduzido pela linha, ser conduzide pela linha de um jeito mais devagar, muito devagarinho. Essa linha vai puxando você, vai conduzindo você pelo seu lápis, pela sua caneta. Ou então você pode experimentar que essa linha conduza você de um jeito muito rápido, muito energético. Você pode experimentar que essa linha conduza você de um jeito mais fluido, com movimentos mais amplos. Você pode experimentar que essa linha conduza você de um jeito miúdo, rápido, ligeiro, assim. Se essa linha fosse o rastro de um animal, nesse momento do seu desenho, que animal essa linha seria? Seria o rastro de um elefante, um rastro de um ratinho, o rastro de uma cobra, o rastro de um bicho que só existe na sua imaginação? Que bicho seria esse? Seria um bicho que voa? Seria um bicho que rasteja? Seria um bicho que anda no chão? Como seria esse bicho que produz esse rastro, que é a sua linha nesse momento? Percebe se a tua linha ela está passando por perto dela mesma, de onde ela já passou. Se ela se aproxima dos lugares por onde ela já passou e marcou o papel, ou se ela vai para longe desses lugares onde ela já passou e marcou o papel. E você pode experimentar fazer diferente do que você já está fazendo até aqui, né? Se você está fazendo de um jeito tranquilo, você pode fazer de um jeito mais rápido, mais nervosinho. Se você está fazendo de um jeito fluido, você pode experimentar fazer de um jeito mais atarracado, mais travado. Se você está fazendo de um jeito muito leve, pegando no lápis de um jeito muito leve, sem muita tensão, você pode experimentar
apertar, esfregar o lápis com mais força no papel e ver o que acontece. 1000 maneiras de fazer esse exercício. E vai fazendo tua linha. Se o papel acabar, não tem problema, vira a folha, passa a página da caderneta, pega outra folha de papel, o que você quiser para continuar a fazer essa linha. E nesse momento eu convido vocês a pararem de novo, dá uma parada, dá uma pausa, coloca o lápis de ladinho, fecha o olho, dá uma respirada e exala pela boca. Presta atenção que tipo de pensamentos estão passando pela sua cabeça agora, que tipo de sensações pelo seu corpo nesse momento. Está mudando? Como é que estão essas sensações, esses pensamentos em relação a como você começou a fazer esse desenho? Tem julgamento passando pela sua cabeça? Ai, que exercício chato. Ai, que desenho besta que eu estou fazendo. Percebe esses julgamentos e deixa eles irem embora. Não se apega, não. E vai desenhando. O importante é continuar a desenhar. Volta para o papel, volta para o lugar de onde você parou a sua linha e retoma a sua linha nesse momento e vê se muda alguma coisa. Essas paradas elas servem para chacoalhar um pouco a mente da gente, né? A mente às vezes se acostuma a fazer as coisas, entra no modo automático, ou então às vezes ela fica num julgamento. E vamos lá. A gente dá uma zerada na mente para poder se libertar um pouquinho dela, né? E vamos fazendo a nossa linha. Lembra que é uma linha contínua. Lembra que a linha não passa por onde ela já passou, né? Ela você não vai com o lápis por onde o lápis já marcou e a linha não se cruza. Eu só conectar pela internet, eu acho. Vou pedir para vocês desligarem os microfones e as câmeras, por favor. O que significa que essa linha não passa pelo lugar onde ela já passou? O que significa que essa linha não se cruza? Como é que você interpreta isso agora? Tem 1000 maneiras de fazer essa interpretação. Inclusive, a maneira de nem ligar para essas regras e fazer a sua linha do jeito que você quiser. Isso é uma possibilidade também. Respeitar as regras, tentar respeitar as regras, ou simplesmente chutar o pau da barraca e fazer do jeito que você quiser nesse momento. Também é possível. Pode ser que você tenha se encurralado na sua linha, né? Que a sua linha chegue num ponto sem saída que ela tem que cruzar ela mesma para poder continuar a ser produzida. E aí, o que é que você vai fazer nesse momento? Vai desistir do desenho? Vai transgredir a regra? Como é que você vai se virar a cada momento? Vai decidindo. Vai percebendo também como é que a tua linha está agora. Para um pouquinho, dá uma parada, dá uma pausa e presta atenção no teu desenho, nos teus desenhos, nos desenhos que você fez ou no desenho que você está fazendo. Percebe como é que estava a sua linha no iniciozinho do desenho, como é que a sua linha foi ficando lá pelo meio e como é que ela está agora no final. Como é que tem diferença? Não tem diferença? Está mais ou menos a mesma coisa? A diferença é muito grande? Tem muitas diferenças nos momentos diferentes que você está produzindo essa linha? Vai olhando para isso sem julgar muito, né? Só percebendo que tem ou não tem diferença e aí retoma, vai lá para sua linha e retoma mais um pouquinho. Esse exercício você pode fazer de milhões de maneiras diferentes, ele nunca se esgota. Quando eu estou sem ideias para desenhar, eu faço isso. E sempre é legal. Sempre me leva para lugares interessantes ou me
me tira dessa coisa de, ai meu Deus, eu não estou com inspiração, eu não estou com ideias. Tem duas coisas que você não precisa para poder desenhar. A primeira das coisas que você não precisa é talento. É completamente dispensável, talento. Você pode desenhar sem talento e desenhar lindo, isso é maravilhoso, incrível para você. E a segunda coisa que você não precisa para desenhar é inspiração. Você pode desenhar sem inspiração nenhuma. Basta fazer esses exercícios e você vai chegar em lugares interessantes. Eu garanto que você não precisa nem de talento, nem de inspiração para desenhar. Vamos lá fazendo essa linha, vamos lá. Essa coisa da permanência, né, a gente fazer esse exercício por um tempo grande, por um tempo maior, é importante também. Porque a mente da gente, essa mente que é julgadora, essa mente que é cheia de planos, né, cheia de ideias e que às vezes, muitas vezes trava a gente na hora de desenhar, na hora de se expressar. Essa mente ela é muito inteligente, mas ela é muito tolinha também. É muito fácil enganar a mente. E uma das maneiras de enganar a mente é fazer ela se cansar. A gente faz a mesma coisa de um jeito repetitivo, né? E faz essa coisa durante um tempo grande. Com 5 minutos, 10 minutos, a mente já está cansada, a mente já desistiu de acompanhar aquilo. E aí é onde coisas interessantes podem acontecer. É onde as surpresas aparecem. Então, assim, é muito, muito fácil enganar, passar a perna na mente da gente para poder a gente se livrar do julgamento dela, para poder a gente se livrar dos todos os planos que ela fica fazendo, né? E para poder a gente se livrar dessa conversa mental, né? Que às vezes é uma conversa interna, né? Um blá 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 que não acaba nunca e que a gente não tem calma para poder respirar e ficar presente, né? E exercitar essa tranquilidade, essa calma que existe na presença. E quando a gente consegue exercitar essa calma, essa tranquilidade da presença, a gente está abrindo a porta para coisas muito interessantes acontecerem. Obviamente pode acontecer tudo, inclusive nada, mas eu estou abrindo a porta, né? Não tem garantias. E dá uma paradinha na sua linha agora. Toma um tempinho para dar uma remexida, para dar uma acordada, ver como é que você está aí, como é que está pescoço, ombros, se tem alguma tensão. Dá uma respirada. Toma um tempinho para olhar. Toma um tempinho para olhar para o seu desenho ou para os seus desenhos, né? Dependendo do que você produziu agora. Olha para os desenhos, percebe o registro do seu processo meditativo até aqui. Como foi esse processo? Foi tranquilo para você? Foi leve? Foi gostoso? Foi chato? Foi difícil? Travado? Teve muito julgamento? Não teve? Foi tenso? Foi tranquilo? Fácil? Como é que foi? Percebe se as tuas sensações, percebe se você consegue encontrar as tuas sensações e os teus pensamentos nessa linha que você produziu. Percebe como é que esses pensamentos e sensações afetaram a tua linha. Qual é a forma desses pensamentos e sensações agora, nesse momento, né, para você? Dá uma respirada. Esse resultado seu não precisa ser bonito, não precisa ser artístico, não precisa ser criativo, não precisa ser interessante, não precisa ser nada. Essa abertura, né, esse não precisar fazer nada, é que é a grande coisa revolucionária dessa abordagem aí. Não precisa ser nada, então pode ser tudo. Olha que incrível. É muito simples também, né? E
Dá uma respirada. Agora eu vou convidar a gente para abrir as câmeras, abrir os microfones, para a gente conversar um pouquinho. Quem quiser, né? Quem quiser conversar, quem quiser compartilhar um pouco do processo, quem quiser fazer perguntas. Eu não tenho resposta nenhuma, mas eu adoro compartilhar dúvidas e perguntas. Eu não tenho resposta nenhuma. Esses exercícios eu continuo fazendo, continuo tendo todas as dúvidas que provavelmente vocês tiveram também, quem teve dúvidas, né? Tem gente que tem muitas certezas, eu não sou uma dessas pessoas. E cada vez que eu faço isso é completamente novo, é um salto no abismo e eu adoro não saber o que é que vai acontecer. Estou vendo aqui vocês, as carinhas, as mãozinhas no queixo, as mãozinhas na cabeça, as cabecinhas balançando. O que é que vocês querem me perguntar? O que é que vocês querem falar? Compartilhar nesse momento aqui. Conrado. Eu estou te ouvindo, mas estou te ouvindo bem baixinho. Tá baixinho? Vou falar mais alto. Dá para ouvir? Agora sim, tá melhor. Obrigado. Eu fui fazer o desenho com meus filhos, né? E eu achei interessante que o meu filho menor, né, tem 6 anos, ele falou, logo no começo, falou, eu não desenho bem, eu queria desenhar tudo certo. Aí depois que ele entrou na brincadeira e conseguiu desenhar relaxado, assim. Foi muito interessante. 6 anos ele tem, como que ele chama? Ícaro. Ícaro. É ele que está aí atrás de você? Oi, Ícaro. Oi. Tudo bom? Sim. Foi legal? O que é que você achou de desenhar aqui com a gente? Foi bom para você? Sim. Que joia. Então, Patrícia, a gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Sobre desenhar bem, sobre como essa coisa, esse mito aí, o que é desenhar bem. A gente falou muito um pouco sobre isso ontem, né? Sobre como essa ideia de desenhar bem trava a gente, impede a gente de se expressar, de simplesmente exercitar uma coisa que é tão natural, né? Que é tão fácil de fazer como desenhar, né? Quem disse que eu preciso desenhar bem? E o que significa, afinal de contas, desenhar bem, né? Desenhar bem é reproduzir o que eu estou vendo com os meus olhos de um jeito realista no papel. O que é que significa isso? É uma coisa tão ampla, né? Eu posso retratar a realidade de 1000 maneiras diferentes, né? Posso transformar todas as minhas sensações e pensamentos numa linha que vai acontecendo no papel. E isso é uma coisa realista. Quem disse que isso não pode ser uma coisa realista, né? A forma dos meus sentimentos e sensações é essa agora, nesse momento, dos meus pensamentos também, né? E isso é realista também. Isso é desenhar bem. Ninguém vai desenhar igual a mim. Logo, eu desenho bem e todo mundo também desenha bem. Não precisa ter essa intimidação, né? E esses exercícios que eu estou propondo aqui e os exercícios que eu proponho, né? Eu proponho milhões de outros exercícios nas minhas oficinas por aí. Esses exercícios, eles servem justamente para isso, né? Ah, você acha que precisa saber desenhar? Eu vou te mostrar que não tem nada a ver. Eu vou te mostrar que é facílimo começar a desenhar e ser uma coisa divertida, ser uma coisa prazerosa, sem precisar de muita coisa, né? Sem precisar aprender técnica nenhuma, sem precisar ter materiais, né, muito caros e muito específicos, não precisa de nada disso. Você pode fazer com qualquer papel, com qualquer lápis que você tenha, qualquer caneta. E é muito simples começar. A gente só precisa, né? O engenho da coisa é só a gente enganar um pouquinho a mente da gente para a mente acabar com esse julgamento de você não desenha bem, você não sabe desenhar. A gente engana a mente com esses exercícios e aí começa a brincadeira, e quando começa a brincadeira não para mais, né? O difícil é parar. Conrado?
Oi. Tá duplicando. Tem um eco aí. Pronto. Fala. Tem uma pessoa aqui, Marcionília, perguntando no chat, que de 7 anos dela está perguntando para que desenhar uma linha. Para que desenhar uma linha? Nossa, que pergunta... Que pergunta filosófica, né, Marcionília? Marcionília é uma querida amiga de Fortaleza. Eu devolvo a pergunta para você, meu amor. Por que você desenha uma linha? Por que desenhar uma linha? Faz sentido? Faz sentido para você continuar desenhando uma linha? Às vezes. Por que não desenhar uma linha? É? Por que não? Não sei, mas por que a atividade é exatamente fazer isso? Por que a atividade é exatamente fazer isso? Por que não? Por que não? A gente falou dessa pergunta ontem também, né? Como essa pergunta por que não é revolucionária e abre possibilidades o tempo todo. Vou conversar aqui. Vamos conversar. Apresenta esse rapaz pra gente. Esse aqui é o Otto. Oi, Otto. Oh, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gosta de desenhar, Otto? Tu gosta de desenhar? E que tipo de desenho tu faz? Desenhos de coisas, né? E minha mãe me deu uma pasta para eu guardar meus desenhos. Uau! E tu desenha com lápis de cor, lápis de grafite? O que é que tu gosta de usar? Um lápis. Uhum. Só sai mar e barco agora, né? Eita. Tema inesgotável. Só barco. Maravilha. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem também, né? Toda criança desenha, né? Por que a gente para? Por que a gente para de desenhar? Por que a gente... Essa coisa de desenhar bem é uma grande fonte de ansiedade, né? E de travamento, tá? Eu não sei desenhar bem, e aí eu paro de desenhar, paro de me divertir desenhando, paro de me permitir desenhar, né? Ele está mostrando os desenhos. Ah, parou. Mostra de novo, Otto. Mostra de novo, Otto. Que eu tava escrevendo. Só que é o capítulo 8. Esse aqui é um livro, ó. É a releitura do Moby Dick. Mas não precisa mostrar se não quiser, Otto. Ninguém é obrigado a mostrar nada. Às vezes o desenho é um negócio muito íntimo, né, de cada pessoa. E aí a gente precisa ter essa liberdade também de mostrar só se quiser. Desenho é um negócio íntimo às vezes, né, não delicado. E aí, meus amores, alguém mais quer compartilhar? Temos ainda meia horinha para conversar. Eu fiquei... Pode falar, depois eu vou. Pode falar. Pode falar. Eu confessar que eu estava muito... Tô te ouvindo bem baixinho também. Tô te ouvindo bem baixinho também. Melhorou? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Eu estava com muita raiva de fazer o desenho no começo. Eu ia sair para andar, eu falei assim. Aí eu fiz um X, não era para fazer desenhos autocruzados, eu fiz um X, eu fiquei em paz de novo, eu continuei. E como foi que continuou? Fiquei curioso agora, depois do X. Continuou certinho, aí eu continuei nas duas regras de não autocruzar e não voltar no mesmo lugar do lápis, né? Então aí foi legal. Depois que eu... Começou já na transgressão, né? E aí, da partir daí, a gente trabalha. É uma super estratégia também, né? Começo já transgredindo com o pé na porta e depois vou vendo o que é que dá. Eu fiquei bem interessada hoje com a sensação da ponta do lápis ir se gastando. Uhum. E aí, o quanto isso ia mudando a minha linha. Uau. Né? Então, eu ia me relacionando com essa sensação de
da ponta do grafite ir se gastando e percebendo para onde a linha ia mudando e ia me conduzindo, né, para essa mudança. E que tipo de lápis você estava usando? Eu sou tô curioso, usando, eu pergunto para todo eu estou mundo. usando um lápis bem normalzinho, assim, bem básico, Uhum. bem de escolar mesmo, lápis escolar. Isso aí. Isso também é uma pesquisa que tem a ver com material, né? A gente falou ontem sobre um pouquinho só sobre materiais para desenhar papéis, lápis, canetas. E aí cada material desse vai ter um mundo de possibilidades sensoriais, né, para a gente experimentar. Então, se você pega um grafite mais molinho, ele vai se desfazer muito mais rápido. A ponta do lápis vai se desfazer no papel muito mais rápido e vai deixar uma marca muito mais intensa, muito mais forte no papel. E a sensação, né, de friccionar esse lápis no papel vai ser completamente diferente do que se a gente pega um lápis mais duro, um lápis um lápis mais duro que vai se gastar menos, que a gente vai precisar fazer mais força e ele vai demorar mais para se gastar, né? Vai demorar mais e vai fazer uma marca mais leve no papel, menos escura. É um mundo também para explorar, né? Tudo isso. E eu fiquei com uma imagem, assim, enquanto eu me detinha essa sensação do gastar, do tipo, como se, né, o grafite fosse virando pó no papel e esse pó fosse se tornando a linha, e aí esse se tornar linha, como se as cinzas se transformassem no desenho, né? Então, esse processo meio fênix, me veio uma coisa assim, meio de que o desenho é um processo fênix do que vai se desfazendo, né? Do grafite, assim. Fiquei viajando nisso. Nossa, mas é maravilhoso, ver. Uma imagem é linda, super poética. E se você faz esse mesmo exercício com a caneta Bic, por exemplo, já é outra sensação. Já vai ter outro tipo de... Outras metáforas podem aparecer, né? Outras sensações físicas, sensoriais vão aparecer. É outro mundo também, né? Se você faz num papel bem pequenininho, né, com uma caneta Bic, que tem uma ponta bem fina, se você faz com hidrocor ou com giz de cera, que deixa um rastro mais grosso no papel, se você faz num papel muito grande, tudo isso vai mudar completamente a sensação e o resultado também, né? E essa que é a ideia, que você possa fazer esses exercícios de qualquer jeito. E cada vez que você for fazer, vai ser diferente, né? Necessariamente vai ser diferente. Mesmo com os mesmos materiais, vai ser diferente. Conrado? Oi. Oi, boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu fiquei encantada olhando aqui para o desenho, que acabou indo para 2 páginas, com essa expressão, né, das sensações e pensamentos com um convite tão simples, né, que é desenhar uma linha. Eu marquei os momentos, assim, botei um pontinho assim mais firme, né, nos momentos que você pediu para a gente parar, respirar, né, para, inclusive, nesse rastro, conseguir perceber, né, algumas mudanças. E como é que meu corpo também, né, se entregava mais, relaxava mais, a mão ia relaxando, né, esse sentimento de mais entrega, né, de mais presença. Uhum. E acho que é, assim, um grande desafio, porque o simples também traz desafios, né? O simples também prega uma peça na mente, né? A mente da gente, assim, meio que gosta das coisas mais, né? emaranhadas, e propor o simples, para mim, no início, foi um desafio, né? Aquela história, eu vou seguir as regras, não vou seguir, né? Deixa eu experimentar o que é que seguir, o que é seguir, ver o que é que vem por aí. E no final, eu me coloquei numa enrascada que você colocou, né? Eu acabei fazendo uma volta, indo por um caminho fechando, que eu não ia ter mais como sair,
a não ser infringir a regra, né? Aí você pediu para Acontece. parar, mas eu ia Acontece. ter que infringir a regra, né? Mas, assim, é só reforçar, né, o quanto que o simples também contribui para isso que você colocou, né? Que é de dar um pito, né, na mente, né? E a A repetição, da mesma mente, forma que a dança, seja uma dança espontânea, seja uma dança mântrica, né? Eu trabalho com dança circular, então a dança circular, quando ela está numa categoria de uma dança mântrica mais demorada, ela também, né, permite que as pessoas que dizem, eu não sei dançar, eu não sei nem como é que dá o primeiro passo, conseguem ir também numa entrega, né? Então, ontem você fez um comentário da dança, do movimento da dança, com o teu desenho, né, espontâneo. Depois, se você puder comentar um pouco mais, eu te agradeço. sobre a dança, Sim. o que foi que eu falei ontem que você quer que eu comente mais? Acho que você fez uma relação, né, dessa história do desenho e da dança. Não sei se em alguma oficina tua tu chegas a utilizar a expressão corporal, né? A gente está fazendo aqui sentado, né, na telinha. Não sei como é que você... É uma curiosidade, no presencial, se você usa essas estratégias, né, do movimento do corpo, seja com a dança espontânea, com alguma dança com uma coreografia, para depois ir para um desenho ou vice-versa. Uhum. Sim, sim. Quando eu comecei essa pesquisa do desenho, né, há uns 7, 8 anos atrás, eu já tinha uma estrada aí na dança, no movimento corporal, como artista, e foi assim que eu encarei, né, o desenho, foi com o corpo inteiro. Então, nas oficinas presenciais, sim, eu boto todo mundo para se mexer, eu boto todo mundo para vocalizar, tem sempre muito som, tem sempre muito movimento e muito papel. E a gente vai trabalhando esses papéis, esses desenhos e vamos construindo juntos, né? Eu comecei agora falando sobre isso, eu me lembrei que nas primeiras oficinas que eu fiz, lá por 2017, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu comecei a oferecer essas oficinas do desenho, no final da oficina ficava um bando de papel de vários tamanhos diferentes com os desenhos das pessoas. E muitas pessoas não se interessavam em levar esses desenhos para casa. Enfim, não se interessavam. Eu ficava com muitos papéis, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu posso aproveitar esses papéis para não criar lixo, né? Para isso não... Nossa, é um desenho, é uma obra de arte, eu vou jogar isso no lixo. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu tive uma ideia de fazer obras de arte coletivas. Então, no fim das oficinas, eu comecei a propor que a gente pegasse todos os desenhos produzidos por todo mundo, e dependendo da oficina, é muito desenho, né? São muitos papéis, dependendo da quantidade de pessoas, da duração da oficina. E aí o grupo junto, a gente vai olhando para esses desenhos e faz um grande remix. A gente pode cortar, pode pegar pedaços, rasgar, fazer dobradura, colar, usar durex para fazer uma grande escultura de desenhos coletiva. E eu vou dizer um negócio a você, é cada obra maravilhosa que saem dessas oficinas. Tem umas fotos que eu tiro, que eu faço, né, depois das oficinas, depois eu posso compartilhar com vocês. E sempre tudo com muito movimento, com muita voz. Eu misturo tudo. Para mim é uma coisa só. Eu acho que a gente desenha com o corpo, desenha com o olhar, desenha com a voz. E nas oficinas presenciais eu puxo muito por aí, sim. Tá? Vocês me ouvem? Te ouço baixinho, Bárbara. Cadê? Flávia. Desculpa. Tá melhor? Se eu aproximar assim o microfone? Ainda tá baixinho, mas vai lá. Então acho que eu vou fazer assim, vou escrever no chat. Tá? Não, mas quando você aproxima fica melhor. Ah, pronto, massa.
Eu fui para um lugar de memória muito, muito massa, assim, de que na época do colégio eu fazia muito isso no meu caderno e eu não lembrava. Tipo, quando eu comecei a fazer aqui, que foi me vindo à memória disso ser muito gostoso e disso já ter um lugar na minha mão que eu não estava muito lembrada, mas que eram páginas inteirinhas durante aulas e aulas que eu ficava preenchendo. Tipo assim, eu gostava muito de tentar fazer com que o espaço entre uma linha e outra, de alguma forma, também criasse uma lógica, sabe? Tipo, quando a linha vai passando perto, e aí isso também já vira uma textura, um desenho, sei lá. E aqui eu pude experimentar muito isso, né? Da distância de uma linha para outra, mas também quando ela vai chegando bem pertinho e criando tipo um. Não sei, me dá uma sensação de mapa daquelas topografias, sabe? Que fica assim, umas ondulaçõezinhas bem perto da outra. Uhum. E era uma época também na minha adolescência, né? Eu desenhava muito, muito, muito. E era muito uma sensação também de firmeza na mão. Eu acho que ficar fazendo isso também me dava uma sensação do traço ser contínuo e da mão ter uma firmeza de pegar um lápis e o traço sair, sabe, ir riscando, que é realmente um exercício muito legal e que foi bacana retomar aqui essa memória, porque acho que pode voltar, né, a ser uma coisa do meu cotidiano, aquilo ontem que você ficou falando de riscar papel no telefone, aula, telefone, tanta coisa às vezes que na real a gente só queria estar com a mente também dando uma passeadinha, que então foi muito bom. Obrigada. Que maravilha, adorei. Várias pessoas aqui dizendo, eu também desenhava nos cadernos, eu também ficava riscando nos cadernos. Quando eu começo, isso que você fala me lembra que quando eu comecei essa prática do desenho, né, e comecei diariamente, de um jeito, eu sou bem disciplinado. E aí fui fazendo todos os dias, cada dia eu sentava por um tempo, e obviamente esse tempo foi aumentando, fui desenhando cada vez mais, foi tomando conta mesmo da minha vida. E muito rápido eu me conectei com a infância também, né? Me conectei com vários momentos da minha infância em que eu desenhava, ficava lá absorvido naquela brincadeira de desenhar, né? Às vezes os adultos, às vezes tem isso, né? Os adultos às vezes não tem tempo, tem que fazer outras coisas, tem que cuidar da vida, tem que trabalhar, fazer outras obrigações e querem deixar as crianças ocupadas, né? Para poder dar conta da vida, né? É difícil fazer isso. E eu lembro de várias vezes que algum adulto, meu pai, minha mãe, ou alguém que estava comigo, me dava papel e lápis e dizia, tipo, fica aí. E funcionava. Funcionava que era uma beleza. Eu ficava horas naquela brincadeira. Outra memória de infância que eu tive é que eu tenho uma tia arquiteta. E essa minha tia arquiteta, que é uma tia super querida, maravilhosa, ela, nessa época da minha infância, né, nos anos 80, ser arquiteto, ser arquiteta, significava mexer com material de desenho. Então, assim, ela tinha papéis, ela tinha papel vegetal, papel manteiga, aqueles rolos de papel imensos, daqueles projetos que era tudo desenhado à mão, não tinha computador, não tinha AutoCAD, não tinha nada dessas coisas, né? Ela tinha canetas nanquim, ela tinha muitos lápis diferentes, lápis de cor, coisas para colorir os projetos, sabe? E isso foi me marcou muito. E eu entrei muito em contato com isso, desenhando, né? Com essa prática do desenho. E eu me lembro, por exemplo, que hoje eu sou fascinado por desenhar. Eu desenho muito com lápis, eu gosto muito de grafite. Mas eu sou completamente fascinado também pelas canetas nanquim. E eu comecei a me dar conta de que uma das razões por que eu sou fascinado por nanquim provavelmente é porque as canetas da minha tia, né, as canetas nanquim, quando eu era criança, elas eram proibidas, porque eram as canetas caras e eram muito frágeis também, né? Então, essa daqui não é para você, Conrado. Vai desenhar com outra coisa aqui, pega esse giz de cera, pega esse lápis de cor, que se quebrar a ponta, mas as canetas nanquim não. Então eu tenho certeza que essa proibição contribuiu para a minha fascinação. Moema quer falar? Quero. Oi.
Oi, amor. Tudo bom, querido? Tudo Então, jóia. eu fui, acho que a pessoa que mais quebrou a regra hoje, embora eu seja uma pessoa de seguir muitas regras, mas eu tive que fazer o jantar na hora da oficina, então nem o papel eu peguei. No entanto, eu assisti, escutei, e foi interessante que você fez esse comentário sobre a sua tia, porque o meu comentário ia por aí. Eu sou arquiteta e uma coisa que me veio muito durante todo o exercício e depois é que na faculdade de arquitetura a gente tem essa aula sobre traço, né? Ou pelo menos tinha, né? Quando eu fiz arquitetura, a gente aprendia desenho na prancheta, né? Eu não sei como é hoje em dia que se ensina traço. Eu sei que ainda se ensina, mas eu não sei qual é o formato. Então, o interessante sobre linha, a gente tem uma aula sobre linha, e é muito interessante, e para mim, na hora, embora eu não tenha feito exercício, eu fiquei naquela mentalização, nossa, eu ia querer fazer uma coisa que remetesse àquilo que eu tenho, que realmente é uma coisa que eu guardei, eu amo desenhar linha, porque a linha, não sei se é porque a aula foi muito, me conquistou de uma forma, mas assim, tem uma técnica de desenhar a linha em arquitetura, e eu acho muito linda a linha desenhada com essa técnica, então me veio isso o tempo inteiro, e era só para comentar isso, assim, a minha quebra de regras e essa coisa que remeteu às aulas da faculdade, e quando a gente aprendia linha, e eu acho linha uma coisa maravilhosa. Bem, não só na época da escola, mas ainda hoje eu não consigo ficar sem desenhar, assim, nem em algumas horas. Todos os meus cadernos, todas as coisas que eu pego, até assim, às vezes eu até estrago o documento, porque eu não consigo, sabe? Se eu pego o negócio, eu já tenho, inclusive eu tenho várias canetinhas perto de mim, porque eu presto mais atenção, eu consigo estar mais na reunião, por exemplo, se eu tiver, assim, desenhando o que quer que seja, as formas que eu gosto, e elas mudam com o tempo. Eu mudo de padrões, às vezes é um padrão, aí muda para outro padrão, e cor, ou sem cor, traço fino ou traço grosso, isso é uma coisa deliciosa, eu acho que desenhar é uma válvula de escape incrível. Maravilha, maravilha de depoimento. Essa coisa da linha realmente é uma coisa inesgotável, né? Se você pensa, tem várias metáforas para a linha, né? Às vezes eu fico pensando nisso de produzir uma linha e ver até onde ela me leva, né? Como se fosse uma aranha produzindo fio. Né? A gente está, de alguma maneira, na fricção, isso que a Aline falou do material do lápis se dissolvendo e formando aquele desenho, né? Uma coisa se desfaz para formar outra. Isso que Flávia falou também, sobre como as linhas vão se relacionando umas com as outras, né? No caso, a mesma linha que vai passando por perto dela mesma, vai se enredando nela mesma, e dependendo de como ela fica, mais perto ou mais longe, já vai formando, o espaço negativo já vai também fazendo sentido e formando outras formas. Isso enfim, não tem, é inesgotável, não acaba nunca, e a gente sempre vai ter coisas para experimentar com esse exercício super simples, né? Uma coisa tão simples que é besta, e a gente pode brincar muito com isso. Clarissa, você quer falar? Clarissa? Oi, boa noite. Então, né, eu cheguei hoje, eu não participei ontem. Foi um processo, eu queria compartilhar um pouquinho de como foi para mim, né? Achei bem intenso. Eu acho que eu fui uma das pessoas que menos seguiu a regra. Eu comecei aqui, acho que eu só fiz a primeira linha, e de resto eu saí totalmente. Eu parei, na verdade, logo no começo, quando você estava falando, eu parei, fiquei olhando para o papel com uma linha só e pensando, meu Deus, mas eu não quero fazer linha, o que é que eu faço? E como faço o que eu estou sentindo ou vou seguindo as regras? E aí
E aí eu estava indecisa e travada, até que você falou da questão da autonomia e tudo mais, de decidir o que você quer fazer. Inclusive, eu não peguei um lápis só, tá aqui na frente um monte de pincel, tinta, até vela eu usei aqui nesse negócio. Mas derreti um pouquinho, mas tá uma confusão. Mas eu tô olhando para isso aqui e eu acho que isso reflete muito o meu momento de vida. Acho que vou refletir bastante hoje. O quanto às vezes pode ser difícil, assim, tipo, para mim, eu sou uma pessoa muito organizada, que costuma seguir regras e fazer acordos, enfim. E aí foi difícil para mim sair, cruzar aquela linha, assim, de tipo, me conectar comigo e o que é que eu tô sentindo, o que é que eu realmente quero fazer. Foi bem difícil, enfim, mexeu muito. Obrigada. Estou muito feliz de estar participando. Que bom, que bom. E bem-vinda. Chegue junto aí, vamos desenhar junto. E essa coisa da regra é isso mesmo, né? Se para você a regra é um convite para transgredir, vai nele, não tem problema. O processo de cada pessoa é o mais importante. Eu faço esses exercícios, né? Faço esses convites, porque eu trabalho muito com pessoas que não são artistas, que não têm... O meu trabalho basicamente é esse, né? Eu trabalho com pessoas que não são artistas, são profissionais liberais, são pessoas que têm outros trabalhos, outras vidas, outras coisas, mas que se interessam por isso. E muita gente que chega para fazer as minhas oficinas chega com isso. Eu gosto tanto de desenhar, mas eu nunca mais desenhei. Eu parei de desenhar há anos e nunca retomei. Porque eu não sei desenhar, porque eu não sei dançar. E aí esses exercícios ajudam a pessoa a sair, podem ajudar, né? Eu espero que sim. Podem ajudar a pessoa a sair desse 0 a 0, sabe? A sair desse travamento. E a partir daí fazer o seu próprio caminho, né? Mas se você já chega, né, com vontades aí de experimentar, ótimo, traga todas essas vontades, todo o seu material, todas as suas tintas, todos os seus materiais de brincar, para a gente brincar junto. Será que tu quer mostrar um pouquinho do que tu produziu? Se não quiser, não tem problema não, não quero pressionar. Eu? Sim, fiquei curioso. Não sei se vai dar bem para ver, né? Mas... A gente tenta. Dá para ver alguma coisa aí? A única linha que tem é essa amarela aqui, que foi a primeira. Aí eu desenho, sei lá, saí riscando. Arrasou, é isso aí. Eu adoro esse verbo, riscar. Adoro esse nome, risco, né? Porque além do risco ser a marca no papel, o risco é aquela outra coisa também, né? Que dá um friozinho na barriga, o risco de fazer uma coisa que eu nunca fiz ou que eu não estou acostumado a fazer, o risco de ser quem eu sou. Olha que risco imenso. Ser quem eu sou. A gente falou um pouco sobre isso ontem, né? De o desenho ser um reflexo de como é que eu tô naquele momento, né? De que pessoa eu sou naquele momento que eu encaro o papel. E é profundo, né? É profundo, às vezes é delicado, às vezes doloroso, às vezes difícil, mas sempre libertador, sempre revelador de muita coisa, né? Vale a pena correr esse risco, vale a pena, eu gosto de falar, assumir o risco. Vale a pena, sempre vale. Alguém mais, amores? Temos ainda mais 10 minutinhos de conversa. Eu estava pensando aqui que uma regra que para mim foi difícil foi a regra de não poder riscar 2 vezes no mesmo lugar, né? Porque o que eu utilizei foi lápis de cor. E o lápis de cor que eu uso, eu acho ele muito claro e eu gosto de traços que fiquem bem marcados no papel, assim, bem vivos, bem coloridos. E aí eu tava seguindo, eu segui, né, a linha, tudo certo, só que teve um momento assim que eu comecei a riscar bem pesado para ver se ficava a marca do colorido, sabe? Que eu queria ver aquela cor pulando, assim, aquela cor bem viva. Aí eu fiquei me perguntando, gente, acho que eu preciso de algum material que ele deixe a cor mais viva, mais vibrante, assim.
Aí acho que foi essa regra, eu fiquei pensando assim, o que que isso diz sobre mim, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de deixar marca, de ser vibrante, sabe? Algo assim. Fiquei aqui viajando nessa ideia do tipo, a escolha do material e eu não me identificar com aquele risco, com aquele material, com aquele traço que parece que não reflete aquilo que eu quero. Não é essa intensidade, é mais forte, é mais... Aí. Eu acho maravilhoso todas essas reflexões, eu acho incrível, acho que é isso mesmo. E eu só convido vocês a ter cuidado com uma coisinha, que essas reflexões, elas podem vir depois da gente fazer os desenhos, né? Porque às vezes essas reflexões vêm durante o desenho e atrapalham um pouquinho o processo. Aí eu começo a refletir muito e me desconecto do que eu estou fazendo ali, daquela pesquisa do desenho que é muito sensorial, é muito imediata, é muito física, né? Então, atenção para não se perder no processo nessa intelectualização, nessa coisa mental, que é maravilhosa, mas cuidado para ela não virar o principal. Naquele momento do desenho, a gente está no desenho. Oi? Eu ia falar, no meu caso, acho que essa reflexão, a ideia desse mental veio mais depois, quando eu fiquei olhando para o desenho e eu lembrei nesses momentos, assim, que na hora que eu estava riscando, né, eu percebia que, pô, não tá muito claro isso aqui, eu quero que fique mais intenso. Mas aí também eu falei, não, vai, segue o fluxo, segue o fluxo. Só que aí quando eu parei, quando você dizia para e observe o desenho, a primeira coisa que me vinha à mente é esses traços estão muito claros. Eu ficava pensando sobre isso, assim, não, eu preciso de um material, de um lápis que risque mais assim, colorido, mais vibrante. E é assim que é a minha proposta de olhar para materiais, sabe? Em vez de eu pensar, eu tenho que comprar um lápis maravilhoso, caríssimo, chique, não sei o quê, eu vou deixando o processo guiar a minha escolha dos materiais. Então, você já descobriu que você quer um lápis que faça um traço mais forte, que deixe um rastro mais forte no papel, né? Isso já é uma pista muito legal. E tem muito material aí para você experimentar, né? É muito legal quando o meu próprio processo vai me dando dicas de que materiais eu estou interessado em pesquisar, de que tipo de traços. Pode ser que eu não esteja muito interessado em linha nesse momento, pode ser que eu esteja interessado num borrão, pode ser que eu esteja interessado numa mancha nesse momento da minha vida, entende? Mas aí fazer a linha e fiz esse exercício da linha e fiquei chateado, porque eu não queria estar fazendo a linha, fiquei com raiva, me incomodou aquilo. Mas é um incômodo que revela coisas, né? É um incômodo que vai me dizer, agora que acabou essa oficina, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Maravilha, meu trabalho foi feito, né? Aqui, consegui fazer com que as pessoas percebessem coisas sobre elas mesmas, né? Na verdade, eu não consegui nada, né? As próprias pessoas vão percebendo as coisas autonomamente por si mesmas e essa que é a ideia. Eu só estou aqui compartilhando meu processo com vocês. Esses exercícios todos que eu estou compartilhando aqui, eu fiz. Esse exercício da linha talvez tenha sido o primeiro. Eu acho que foi o primeiro que eu fiz quando eu comecei a fazer essa prática que eu chamava de desenho meditativo, né? Talvez tenha sido o primeiro que eu fiz. E eu nunca deixei de fazer. Sempre que eu acho que eu estou sem ideia, sempre que eu acho que eu estou sem essa coisa, inspiração, seja lá o que isso seja, eu vou e faço essa linha e para destravar um pouco, sabe, para destampar a coisa. Tem uma prática muito legal que eu sempre falo nas oficinas, que é gastar risco, sabe? Se eu acho que eu estou fazendo sempre a mesma coisa, se eu acho que eu estou travado, se eu acho que eu estou sem inspiração, sem vontade de desenhar, eu não preciso ter vontade de desenhar para desenhar. Eu posso desenhar sem vontade. Às vezes, quando eu sento para desenhar sem vontade, abusado assim, é quando eu faço meus melhores desenhos. Alguns dos meus melhores desenhos que eu mais gosto
de coisas que eu já fiz na vida foram feitos assim. Ai, que saco, vou desenhar só por obrigação. E aí sai uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe? Então, assim, essa insistência de desenhar, ela é muito importante. E você vai gastando risco, vai gastando risco, vai gastando risco. Desenha, desenha, desenha com vontade, desenha sem vontade, desenha achando bonito, desenha achando feio, desenha incomodado, desenha alegre, feliz de estar desenhando. Desenha de qualquer jeito, vai desenhando. Gasta os teus riscos e coisas vão acontecendo, né? Coisas vão acontecendo. Eu vou descobrindo mais sobre o que é que eu quero, o que é que eu não quero fazer no desenho. Eu vou descobrindo sobre que materiais eu quero investigar, sobre que tipo de traços, que tipo de riscos eu quero fazer naquele momento, né? E é isso aí. A Boa gente tem mais noite, 5 gente. minutinhos, ainda dá para uma pergunta. Oi, Oi. é Bruna. E Eu aí, fiquei Bruna? surpresa com o resultado de que um traço pode fazer. Reparei que toda vez que você pedia para respirar, o traço voltava diferente. E aí criou uma textura que eu achei super interessante. Não sei se dá para ver, mas eu cumpri as regras tranquilamente, as duas. E gostei do resultado. Achei que ficou bem bonito. Uhum. É bom, né? É gostoso quando a gente gosta do que fez. Principalmente quando é surpreendido por uma coisa simples, né? Aparentemente simples. Uhum. É aquilo que a gente falou ontem também, né? A simplicidade do exercício é o que abre a possibilidade de tanta coisa profunda, tanta coisa complexa acontecer. Quanto mais simples, mais possibilidades eu vou abrindo, né? E provavelmente se você sentar para fazer esse mesmíssimo exercício agora, pode ser que seja completamente diferente. Pode ser que você se sinta diferente, que o seu traço apareça diferente, né? E essa que é a ideia mesmo. É um exercício tão simples que pode ser feito de milhões de maneiras. E que bom, né? Que é uma coisa simples, acessível, que a gente pode brincar para sempre. Sim, infinito, né? Infinito. É legal também a gente ver. Se vocês quiserem, também fica esse convite. Algumas pessoas me enviaram pelo Instagram fotos dos desenhos da oficina de ontem, do encontro de ontem. Se vocês quiserem me adicionar no Instagram e me marcar nos desenhos para a gente poder divulgar, se vocês quiserem, né? Obviamente, às vezes o desenho, como eu falei, é uma coisa íntima e eu não quero mostrar para ninguém. Não tem problema. Mas se vocês quiserem, o meu Instagram é o meu nome, @ConradoFalbo. Podem me marcar para a gente colocar esses riscos no mundo. E a gente só tem 2 minutinhos, já acabou nosso tempo, mas quero só terminar falando sobre um artista chamado Paul Klee, que além de ser um artista, ele foi um grande pensador, né, sobre as artes visuais, sobre a pintura, sobre o desenho. E é dele essa imagem da linha que sai para passear. Ele publicou, né, foram publicados os cadernos de trabalho dele, e num desses cadernos de trabalho ele fala na verdade sobre várias ideias, né, que aparecem e são desenvolvidas no trabalho dele, e tem um momento que ele fala sobre os tipos de linha. Ele define vários tipos de linha e ele fala que a linha mais viva possível é uma linha que sai para passear. E aí nesse exercício, isso também me inspirou, né, a fazer nesse exercício essa ideia da linha, que a linha, não apenas a linha sai para passear, como ela me leva para passear. Eu que estou produzindo a linha sou levado a passear por ela própria, né? Em vez de eu ficar, a mente gosta de controlar muitas coisas, então é legal também exercitar isso, né? Fazer com que a mente seja levada, em vez dela ficar controlando tudo, ela é levada e descansa um pouquinho no processo, né? Sempre bom. Tá certo, meus amores. Boas noites. Muitíssimo obrigado.
Vamos abrir todas as câmeras para fazer aquele print. Ontem a gente fez um print. Carolzinha, dá para fazer aí? Dá sim. Olha o eco. Faz aquela cara bem bonita. Vou ajeitar meu cabelo, né, para sair direitinho na foto. Faz aquela cara bonita para sair na foto. Avisa, Carol. Obrigado, meus amores. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos desenhos, muito obrigado pelas compartilhas. Muito boa noite e amanhã às 19h30 estaremos aqui de volta, amanhã e sexta. Um beijo grande, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Quero mostrar para o Conrado. Eu quero ver como eu comprei.